o governo Lula, isso certamente, o governo Lula terá liberado neste primeiro semestre de ano eleitoral. Nós estamos falando daquilo que apontei faz tempo, de constituição de um fundo eleitoral paralelo por meio de emendas. O governo Lula terá liberado mais emendas antes das eleições de 2024 do que Jair Bolsonaro em 22, do que o governo Bolsonaro em 22. Em 22, o governo Bolsonaro autorizou a liberação de 17 bilhões no primeiro semestre, certo? De um ano eleitoral, eleição presidencial. Já ao fim da semana retrasada, esse número já fora batido, liberação pelo governo Lula. A Folha fala em sobre um fechamento na quarta ou quinta-feira da semana passada, uma liberação que já passava dos 22 bilhões de reais. E lembro, a expectativa era de 30 bilhões, talvez seja difícil chegar a esse valor, mas não estará errado quem projetar que se tenha liberado algo como 25 bilhões de reais em emendas parlamentares, dinheiro no cofre das prefeituras. Essa é a amarração em que nos encontramos. O que eu chamo de parlamentarismo orçamentário, o governo Lula cumprindo o acordo. Vocês se lembram que na LDO para 2024 havia uma proposta de calendário para o pagamento de emendas. Era uma preocupação do parlamento autorreferente, parlamento que age corporativistamente, parlamento preocupado com o ano eleitoral e, portanto, com esse fundo eleitoral paralelo e, portanto, com o limite, né, nesse meio de ano, com vistas aos limites que a lei eleitoral impõe. O parlamento propunha um calendário para pagamento de emendas, portanto, a formalização da impositividade do cumprimento do pagamento das emendas, porque o parlamento detém esses fundos, controla esses fundos cada vez mais em volumes crescentes, mas cabendo ao governo de turno o domínio do tempo da liberação. Antes ou depois, segura, faz, acorda. O parlamento pressionava para que esse controle do governo sobre o tempo fosse limitado. Não se fechou dessa forma, Lula vetou esse calendário, mas, ato contínuo, o governo Lula fechou um acordo para a constituição informal, um acordo para a constituição informal desse calendário, que é o que o governo cumpriu nessa última semana. Apenas na semana retrasada, se soltou quase 1,5 bilhões de reais em emendas diariamente. E aí a gente vai ter, no dia 1º de agosto, uma reunião de conciliação convocada pelo ministro Flávio Dino sobre orçamento secreto. Quer dizer, esse ano já vai estar resolvido, ou boa parte do que resolvido, em termos de fundos eleitorais paralelos, para financiar e desbalancear o processo eleitoral Brasil adentro. Já vai estar resolvido, encaminhado, mas vai ter a reunião do Flávio Dino para dizer para o governo, para o parlamento, que o orçamento secreto continua. Ah, vocês juram? Vocês juram? O ministro Flávio Dino era colega de Juscelino Filho, um dos que ascenderam por meio do orçamento secreto, era parceiro, colega aliás, do mesmo estado do Maranhão, de Juscelino Filho no ministério. Agora virou ministro do Supremo, descobriu que o governo do qual ele fazia parte manteve a engenharia do orçamento secreto funcionando perfeitamente. Muito bem. Metade do espaço aberto no orçamento do governo é destinado a pagamento de emendas. Assim foi na última década. Nós estamos falando de uma década de consolidação desse processo. Então, quando alguém perguntar sobre qual a marca, qual a expressão, qual o legado desse período de Arthur Lira e Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, é a mesma coisa, Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, quem manda é Alcolumbre. Quando alguém se perguntar sobre a marca dele, reforma tributária, isso assim, isso assado, fizeram... A marca é a institucionalização
do orçamento secreto. É o legado desses senhores para o Brasil. A instituição do parlamentarismo orçamentário, o parlamento com controle sem precedente sobre o orçamento, mas não responsabilizado sobre o mau uso do orçamento, sobre o endividamento do país. Então, é um parlamentarismo doente, viciado, porque existe um governo, o governo Lula, que não é vítima, é sócio nesse processo. Tem um governo, o parlamento faz a sua parte, o governo faz imensamente a sua, mas o parlamento faz a sua parte para o aumento da despesa, não abre mão de nada, manda dinheiro controlando esses fundos para os municípios, e o crescimento da emenda PIX indica isso, sem nenhuma preocupação com a qualidade do gasto, sem nenhum controle, infiscalizável, os TCUs, o TCU dirá isso, os tribunais de contas dirão isso, infiscalizável esse dinheiro, e aí a corrupção graça, as obras ficam paradas, o dinheiro se perde, e não é com o parlamento. Tem nenhuma responsabilidade sobre isso. A responsabilidade acaba recaindo sobre o governo. Então, essa matéria do Estadão diz o seguinte: a cada folga, a cada espaço fiscal que o governo consegue abrir, consegue negociar, cobra-se um pedágio. O parlamento, agente nesse processo, abre um espaço fiscal, o parlamento come algo desse espaço fiscal. Eu me lembrei, lendo a reportagem do Daniel, do caso recente da autorização que o parlamento deu com muita facilidade para que se vilipendiasse o presunto lá, o defunto do arcabouço fiscal, e se ampliasse a margem para despesas no arcabouço fiscal. Havia o limite, se mexeu na regra fiscal, pedalando para antecipar um dispositivo atrelado às projeções orçamentárias de arrecadação, para que se pudesse abrir um espaço para gastos extras do governo. Qual foi o acordo? Parlamento do governo. O parlamento dizendo: olha, a gente aceita a abertura desse espaço, né? Pensa num teto de gasto também finado, né? Pensa num teto solar, né? Tem um limite, né? Só que você precisa de mais dinheiro, você negocia, você abre o teto solar. E aí pendura esses balões de gastos para fora. O parlamento falou: beleza, tudo bem, mas uma parte é nossa. Foi a parte para recomposição das emendas de comissão, olha elas aí. O governo negociou com o parlamento recomposição de parte das emendas de comissão que Lula havia vetado, e assim vai. Abre espaço, fabrica dinheiro, o parlamento dá o aval, isso fica instituído, isso já fica para a próxima LDO, para essa que se está preparando para 2025, e uma parte é comida pelo parlamento.